Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Hispanenca. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou na companhia habitual de João Gil Teles e hoje temos a enorme honra de estarmos com Rui Águas. Muito bem-vindo, Rui, aqui ao nosso espaço. Obrigado. É curioso que, se calhar, os nomes, sem qualquer desprimor para os outros convidados, mas os nomes mais sonantes que tínhamos trazido são precisamente do Benfica, o Tony, o Mister Tony, que trouxemos já há 1 ou 2 anos, e agora a presença do Rui. E vamos aqui também falar um bocadinho daquilo que foi a sua carreira, também fazer uma antevisão ao grande derby que vai acontecer no Estádio da Luz. E Rui queria começar precisamente para pegar aqui nos inícios, antes da chegada ao Benfica, um trajeto que passou por Atlético, Portimonense, até chegar finalmente ao Benfica, que também tinha já a marca de um Águas, José Águas, seu pai. Queria perguntar como é que se deu esse processo, como é que foi o processo de transferências, como havia agentes como antigamente, e que dificuldades é que foi sentindo também na chegada a um clube com a dimensão do Benfica. Bom, as dificuldades. Olá, boa tarde primeiro. As dificuldades já lá vamos, que foram bastantes. Não foi um trajeto propriamente comum. Eu comecei, ao contrário do que hoje em dia é normal, eu comecei muito tarde a minha carreira, praticamente. Eu não fiz praticamente formação. E acabo por começar em termos séniores na terceira divisão, no Sesimbra, e depois no Atlético. Isto no tempo dos campos pelados e pronto, dificuldades de várias ordem. O que é certo é que no Atlético, na segunda divisão, pronto, tive a sorte de ser observado pelo Manuel José, treinador, que no ano seguinte me levou para Portimão, onde ele esteve como treinador, onde foi meu treinador nos 2 anos que lá estive. Depois, pronto, as coisas correram bem, se não tinha havido a evolução que se deu, e o Benfica acaba por declarar o seu interesse na minha vinda para Lisboa. Pronto, juntou-se um bocadinho o facto do presidente do Portimonense ser também do Benfica e eu ser adepto, enfim, versus outros interesses que entretanto também surgiam, porque eu fiz realmente uma segunda época em Portimão bastante boa, e naturalmente pronto, havia clubes que me queriam contratar. Acabei por vir para o Benfica, por um lado o meu clube, por outro uma dificuldade que eu senti desde o início, e que eu imaginava também que ia sentir, pelo facto do meu pai ter sido quem foi no Benfica. Pronto, e ali estava condenado às comparações, à desconfiança, pronto, até porque eu não era um jogador de repente que chegasse vindo de um país qualquer ou consagrado já de alguma maneira. Não, eu era um jogador relativamente jovem, no profissionalismo muito jovem, quase que um iniciante, e foi difícil a imposição, sim. Eu vou dizer, Gil. Certo. Rui, gostaria de perguntar aqui uma pergunta que a mim, pronto, me deixa curiosidade.
foi o que é que motivou a sua transferência para o Porto em 88, um clube obviamente rival, e também ao mesmo tempo como é que foi a sua experiência, como é que foi recebido no clube, com os adeptos, pelos adeptos, e a sua vivência no Futebol Clube do Porto? Olha, eu tentei ao longo do tempo, pronto, eu sei que é difícil, eu sei que num contexto de adepto, de paixão, de clubismo, é difícil entender a minha opção. Eu tenho ao longo pronto, eu sei que é impossível e que não, não vou conseguir nunca, mas tenho ao longo do tempo procurado explicar, pronto, algo que não tem muito mistério. No fundo, na altura, eu achei que entre a estabilidade, eu ganhava, pronto, não vou dizer quanto, mas ganhava mal. O Benfica, e estava na altura com 28 anos, e pronto, recebo uma proposta que não tinha nada a ver com aquilo que eu achava que alguém pudesse ganhar naquela época, que é diferente, claro, mas que pudesse ganhar em Portugal. E eu pesando, eu sabia pronto, que ia ser uma polémica das grandes, e foi, e atualmente, e eu compreendo, embora me custe, devo dizer, mas compreendo, ainda hoje, passados estes anos todos, que uma outra pessoa, pronto, que é normal, são coisas que não se esquecem, assim como eu não me esqueço daquilo que vivi. Mas voltando, eu entre o meu clube de miúdo, de preferência, e a estabilidade da minha família, os meus filhos, há uma escolha que eu achei pronto, que era clara. Eu procurei na altura ser o mais objetivo e o mais frio possível. Daqui está o meu clube, daqui está a minha família. Como é que isto vai ser daqui a 3 anos, quando, ou 4 ou 5, quando eu deixar de jogar, quem é que me vai ligar? E se formos, pronto, se imaginarmos, ninguém liga aos jogadores depois da carreira. Os adeptos não querem saber se eu marquei 10 ou 15 ou 3 golos. Por isso, se não formos nós a defendermos a nós e à nossa família, não é mais ninguém. Eu tinha também, ao mesmo tempo, de maneira que como o meu pai, que foi bicampeão europeu, que pronto, teve uma carreira incrível, também sei e pesei a maneira como, entre na altura, também foi descartado do clube onde sempre que jogou. Por isso, juntando isso, eu optei por ir para a polémica. Eu tinha na altura a possibilidade e o interesse de ir para fora. Interesse, isto é, havia equipas em França e em Itália que tinham interesse em mim, e eu achei também, por causa dos filhos que já tinha, que era preferível a polémica nacional do que, de repente, estar a ir para um outro país. Por isso eu acabei por optar assim, pronto, e foi o que foi, e foi o que foi. Passado este tempo todo, eu às vezes dou comigo a pensar se lidei com o processo da melhor maneira, porque eu achei que não devia usar o nome de clube nenhum para fazer o meu contrato no Benfica, e isso não foi entendido. Pronto, isso já lá vai também pessoas que já não cá estão também, e também não faz sentido estar agora a ir muito atrás. Hum, eu, pronto, eu acho que da parte do Benfica as coisas também não correram bem. Hum, Ao mesmo tempo, eu hoje interrogo-me se não poderia ter feito as coisas de maneira diferente para ficar no sítio onde eu queria com um melhor contrato. Pronto, isso eu não consegui fazer. Mas depois acaba mesmo por regressar ao Benfica depois desses anos de Porto. Eu queria lhe perguntar também como é que foi este regressar a casa,
Se foi, já falou aí de alguns episódios, pronto, que até as pessoas se sentiram traídas. Queria perguntar como é que também foi regressar ao Benfica e depois criou conflito com as pessoas do Porto. Ahm, Como é que foi regressar? Eu achei, pronto, eu vivi sempre uma situação um bocadinho melindrosa, porque eu sabia, é normal, se as coisas agora ainda, se esta questão ainda sobrevive na altura, em cima do acontecimento, logicamente que não ia ser 100% pacífico. E eu achei, por um lado fiquei satisfeitíssimo por vir, era também algo que eu queria fazer, queria conseguir fazer por causa do meu pai, porque o meu pai, quer queremos, quer não, também sofreu bastante com a situação, compreendeu aquilo que eu fiz, mas sofreu bastante, e também foi criticado, enfim, também não interessa muito. Mas eu, na altura, fiquei satisfeitíssimo. Não me esqueço do dia em que fui, ou na noite, em que fui dizer-lhe, e ele estava a dormir até, e eu fui-lhe dizer que estava de regresso ao Benfica e saiu para a rua e estava em pijama. É uma coisa que eu não esqueço e que foi muito, pronto, foi muito boa. Mas eu sabia que naquele regresso eu tinha que ser mais do que bom. Mais do que bom para as pessoas me voltarem pronto, a acarinhar e a gostar de mim. Pronto, porque eu sabia que isso era uma situação que eu tinha que ultrapassar com trabalho e com êxito. E essa primeira época foi especialmente boa. Felizmente tudo correu bem, fui o melhor marcador, o Benfica foi campeão. Pronto, e esse primeiro ano, que era o ano da mudança, do regresso, eu consegui, pronto, lutar contra aquilo que era adivinhável, que era uma recessão. Não posso queixar da recessão, por acaso, para sermos. Não posso queixar. A maioria das pessoas recebeu-me. E depois também é uma questão, lá está, é uma questão de rendimento. De rendimento. E eu felizmente consegui. Acha que o rendimento sara as feridas no futebol? Ajuda, Ok. ajuda. Claro, e eu tenho o exemplo da minha experiência, claro que não completamente, quando as coisas. Imagino, eu no segundo ano eu parti o pé, e quando uma pessoa fraqueja, quando deixa de poder marcar golos, quando deixa de poder ajudar a equipa, as coisas recuam um bocadinho. Pronto. E aquilo que eu achava ultrapassado pelo rendimento que tinha tido, pelo êxito, pelo campeonato, pelo melhor marcador, quando há uma fragilidade, e as pessoas têm um bocadinho a tendência, não é os benfiquistas, é toda a gente, as pessoas em geral, têm a tendência mais para dizer, para criticar do que para elogiar. Ainda hoje, aquele tempo era assim, hoje é assim, é a natureza das pessoas. Por isso, eu ultrapassei aquele período de lesão difícil, mas as coisas não voltaram já a ser aquilo que tinham sido, até pela gravidade da lesão. Eu acho que recuperei bastante bem, dei o melhor que pude. Há sempre a tendência também, para quem tem uma lesão assim tão visível, vocês são demasiado novos, mas uma lesão fotografada, vezes sem conta, a tendência das pessoas é dizer, nunca mais na vida este rapaz vai jogar, ou pelo menos jogar como jogar. Isso foi a esmagadora maioria das pessoas, terá pensado isso. Eu não sou um bocadinho de desconfiança em relação ao meu regresso, se eu ia ser o mesmo, se iria voltar até. Pronto, pronto, mas isso já lá vai, faz parte. Mas em relação ao regresso, sim, aquele primeiro ano foi um ano ótimo, foi o ano que eu pedia que acontecesse. E ainda bem que aconteceu, a verdade é essa.
Rui, avançando agora um bocadinho para outra fase da sua carreira, desta vez como treinador, houve aqui um aspecto que eu desconhecia, soube agora quando fiz a pesquisa para preparar aqui a entrevista, foi que o Rui abriu uma escola de formação, chamada, se não me engano, Academia Central, para jovens jogadores, penso que até aos 16 anos. O que é que o motivou a investir na formação destes jovens talentos e o que é que procura transmitir a este jogador? Olha, a Academia Central não foi. A escola Ah, tinha o meu nome, esse será um projeto, pronto, um outro projeto, ah, não se esse- chamava assim. Ah, eu posso dizer que eu acabei a minha carreira de jogador, a querer acabá-la. Por isso, lá está, voltamos à natureza das pessoas. A minha natureza é de alguém muito preocupado, um desgaste emocional enorme. Eu desejei o fim da minha carreira. É raro um ex-jogador dizer isto, e não é para ser diferente do que eu estou a dizer, é porque é realmente verdade. Eu desejei o meu caminho, o meu final, até antes da data em que aconteceu. Ao mesmo tempo, o futebol era e é aquilo que eu mais sei, embora tenha andado na faculdade, não sei o quê, não acabei curso também por causa de ir para Portimão, mas a escola foi um meio de, por um lado, me manter no futebol, por outro, afastar-me do profissionalismo e daquilo que me fazia sofrer, entrar num projeto mais construtivo, mais didático, mais tranquilo. E por isso eu não quis, eu tinha ideia, pá, não quero ser treinador. Foi a minha reação. Embora tivesse os cursos, tivesse feito toda a formação, eu não estava preparado para ser treinador logo a seguir. E então tive essa ideia, correu muito bem, foi uma experiência muito boa. Mas ao mesmo tempo percebo que em termos do caminho da carreira de treinador, aí parei. Parei, perdi pronto, aquilo que hoje me poderia colocar num plano pronto, bem diferente. E eu gostaria de pegar precisamente nessa parte em que depois já esteve a trabalhar como treinador, no Benfica, e gostaria de perguntar qual é que é a importância de ter figuras como o próprio Rui, Chalana, Pietra, Shell, numa equipa técnica, ou seja, o que é que pessoas tão ligadas e tão identificadas ao Benfica conseguem transmitir aos jogadores, ou no caso, treinadores estrangeiros, como foi o caso do Camacho. Eu acho que é sempre positivo. Há muitos clubes que o fazem, mesmo clubes de grande porte europeu. Acho que faz sentido alguém que conhece a fundo os clubes em questão, que as pessoas conhecem, que têm uma bagagem de conhecimento que pode ajudar o treinador que chega, os jogadores que chegam. Portanto, eu acho que é um conhecimento que os clubes, e o Benfica tem tido esse cuidado, com vários ex-colegas meus, para dar o seu contributo, ter ali alguém fixo ou quase, e não só gente, treinador estrangeiro que vem e traz uma infinidade hoje em dia de colaboradores, e que não tem um apoio de alguém de campo. Eu acho que é uma ideia que se deve continuar a respeitar. A Benfica tem feito e eu concordo plenamente. Rui, gostaria agora de lhe perguntar como é que surgiu a oportunidade para treinar a seleção de Cabo Verde, e quais é que foram os principais desafios, as suas principais conquistas na altura. O que é que gostou mais de treinar essa seleção? Pá, gostei muito. Gostei muito. E enquanto treinador, pronto, foi as maiores alegrias que eu vivi foram em Cabo Verde, que é um povo muito peculiar, muito futebolista, muito benfiquista já agora. E isto surgiu. A minha mulher é cabo-verdiana, não sei se vocês sabiam, mas esta ligação com Cabo Verde
já era anterior. O facto de eu ser treinador, enfim, de ser do Benfica, acabou por juntar um bocadinho esta possibilidade. Eu tinha estado nos Emirados Árabes Unidos, eu acho, um projeto lá, num clube lá do Dubai, e recebi o convite e fui e gostei bastante e tivemos muito êxito e fomos à fase final da CAN também. Foi muito giro e as pessoas lá também vivem o futebol de uma maneira muito apaixonada. Eh, sim, eu por acaso tinha consciência disso, porque tenho alguns amigos cabo-verdianos e a grande maioria deles é de Benfica, de facto, é impressionante. E por falar assim num clima mais quentinho, como é o de Cabo Verde, estamos agora a chegar à semana do derby. O Rui tem um número notável de derbys, tem 14 derbys na carreira, se não me engano, e eu gostaria de lhe perguntar como é que um jogador se sente a ir para estes jogos e quais é que são assim as memórias mais marcantes que tem destes jogos. Pá, memórias marcantes, tenho boas e más. Eu acho que fico pelas boas e nas vésperas de um jogo desta natureza é preciso lembrar coisas boas e não coisas chatas. Tenho dois derbys, os quais recordo com muita saudade. Um deles numa fase já, pronto, eu acho que foi o meu último ano no Benfica, aqueles 6-3 em Alvalade, onde João Pinto foi a grande figura. Devia ter sido 7-3, porque eu devia ter marcado o sétimo quando entrei e não consegui. Mas pronto, mas foi uma vitória que praticamente resolveu o campeonato. E uma outra, numa fase em que eu ainda cresci, aquela fase inicial de imposição, em que eu faço um belo gol numa Taça de Portugal, na Luz, à tarde, em que ganhamos 5-0, o primeiro gol é meu. Só me lembro que o Damas era o guarda-redes, porque vi um sem número de vezes o golo e lembro-me do Damas especialmente, que era um guarda-redes, pronto, como sabemos, muito famoso e que tinha jogado comigo em Portimão. Coincidimos em Portimão. Mas essas duas vezes eu acho que foram as duas mais felizes, e que agora esperamos ver reeditado. Rui, e já falou um bocadinho das suas melhores memórias, mas como é que descreveria toda a atmosfera de entrar no estádio para um derby destes, nas bancadas, propriamente dentro de campo? As coisas hoje são diferentes em vários aspectos. Desde logo, o Benfica entrava sozinho, ou antes ou depois do adversário. E aí logo cavava ali uma diferença entre o assobio e o apupo e a grande recepção a que nós tínhamos direito. E era que, parece que não, mas era logo um início de diferença e de poder e de ambiente, que hoje em dia, com as equipas entrarem juntas, não se nota. Depois, antigamente, por sermos a maioria portugueses, quer de um lado, quer do outro, as coisas tinham um sentimento mais enraizado. O clubismo é uma coisa que vem de nascença. O meu, o vosso, outros quase de nascença, mas os derbys eram vividos pela equipa e pelos seus jogadores, a maioria portugueses, com conhecimento, quer queiramos, quer não, quem chega de fora não domina. E agora, pronto, a maioria acaba por ser estrangeiro. Claro que se vai percebendo com o tempo a importância que têm os clubes, a importância que têm os clássicos, pronto, não tiro nada dessa importância, mas antigamente era de facto diferente. A semana antes do jogo era mais preocupada, mais, se calhar, cuidada, mais conversada. Sempre foram. Benfica Sporting sempre foi um jogo com uma carga muito, muito diferente também, porque são rivais locais.
E isso sentia-se muito. Rui, já falou de uma memória muito positiva, que foi o 6-3, não é? Até disse que poderia ter marcado um gol. Mas pronto, temos também de relembrar, se calhar, os resultados menos bons. Fomos E também obrigados, teve, não é? pois, e também teve num jogo, diria, muito negro na história do Benfica, que foi o 7-1 que perdeu com o Sporting. Como é que lidou com esse jogo na Olha, altura? primeiro foi uma humilhação, foi para quem jogou, para quem assistiu, para os adeptos, para toda a gente. Mas a mim acabou por ser mais pesado ter perdido um jogo por 2-1, que foi o que aconteceu num ano em que nós recebíamos o Sporting com o Porto, a competir com o Porto para o campeonato. E perdemos em casa 2-1. Esse 2-1 motivou a perda do título para o Porto. Esse 7-1, por muito mal que tenha sido, e foi num ano em que o Benfica acabou por, se calhar, utilizar esse trauma para ser campeão. Fomos campeões nesse ano, que no fundo é aquilo. Pronto, hoje perdura esse resultado, claro. Mas em vez de 39, se calhar era menos um. Pronto, a verdade é essa. Em relação a esse jogo em Alvalade, tem um pormenor em termos pessoais. Eu era para não jogar e se calhar não devia ter jogado, porque num jogo antes eu estava em boa forma, foi por isso também que houve um risco, mas um jogo antes o Benfica tinha jogado com o Belenenses na Luz e eu tinha feito os 2 golos, tínhamos ganho 2-0 e eu tinha sentido um desconfortozinho muscular num adutor e fiquei ali em dúvida para ver se jogava ou não jogava. Fiz um teste antes do jogo e pronto, infelizmente lá me puseram a jogar e eu fiquei com essa memória. Mas a memória que eu guardo para além dessa foi termos sofrido isso, que não se esquece, claro, mas termos ganho ao mesmo tempo, e isso dá mostras de uma consistência, de uma fortaleza, de uma personalidade que sem isso não teria sido possível. E por falar em equipas com personalidade, acho que podemos utilizar isto ao Benfica atualmente, depois desta grande recuperação que foi fazendo e a chegar a 2 jornadas do fim em igualdade pontual com o lado errado da segunda circular. E por isso queria perguntar ao Rui que antevisão é que faz também este derby, quais é que são assim, as principais valências do Benfica para vencer o Sporting. Olha, eu acho que a principal valência do Benfica é uma valência coletiva. Pronto, o Benfica tem aquilo que tem feito, e não devemos ir muito atrás. Aquilo que tem feito nos últimos 3, 4, 5 jogos dá conta de uma equipa mais forte do que aquilo que o Sporting tem mostrado. Pronto. Agora, nós sabemos que estes jogos são jogados ali muito detalhadamente, muito sem bola, pronto, cheio de circunstâncias que às vezes tiram a lógica um bocadinho do contexto. Por isso, Benfica, eu acho que está melhor. Sporting tem o Flano lá da frente, pronto, que complica sempre as contas de quem vai defrontá-lo. A equipa coletivamente não me parece em bom momento. Vem de uma vitória, mas uma vitória, aquelas vitórias mesmo que fazem desconfiar. Mesmo o Jokers, que eu acho que é positivo, vem de uma exibição e de um 0 de golos que também não ajuda quem está habituado a marcar. E eu acho que o Benfica ganha. A questão deste jogo e daquilo que está à volta pontualmente é que eu acho que é especialmente interessante e especialmente difícil. Pronto, isto porque o Benfica marcando um golo, o que fazer?
Sabendo que tem que ganhar, Marcando o golo, arriscar de uma maneira desenfreada não me parece sensato, porque há um último jogo. O Benfica ganhando por 1-0, há um último jogo em que pode empatar, seja em Braga, seja onde for. O Benfica não perde em Braga se ganhar ao Sporting por 1-0. Esta é a minha convicção. E até que ponto é que a tendência de querer marcar mais, que é normal, para festejar no Estádio da Luz, põe em risco, de alguma maneira, a vitória. É isso que os jogadores e treinadores têm que. E treinadores do Benfica têm que. Pronto, apesar, é difícil, porque num jogo muita coisa se passa. Mas é um bocadinho este contexto difícil de arriscar para ser campeão no Estádio da Luz já, ou marcar e estruturar, tentar, claro, não se para de jogar, nem se vai defender dentro da área, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, em termos de risco, Benfica deve continuar a atacar, deve procurar marcar mais, claro, porque 1-0 também não garante nada, mas de uma maneira, de alguma maneira cautelosa, porque é isso, porque os jogadores adversários também, o Sporting tem no ataque jogadores especialmente bons, e que pedem, justificam atenção. É um bocadinho esse o meu pensamento e a minha dúvida. E eu gostaria de perguntar ao Rui, e o Rui que jogou no antigo Estádio da Luz, que eu e o João, infelizmente, nunca tivemos a oportunidade de visitar, tendo em conta a nossa idade. Queria perguntar, porque eu às vezes vou sentindo o Estádio da Luz muito nervoso também nestes momentos decisivos. Ou quando o Benfica não está a ganhar, por exemplo, vários jogos em que o Trubin tem a bola para atrair pressão e o Estádio da Luz começa a assobiar porque quer que o Benfica vá para a frente. Acha que o Estádio da Luz pode ter um efeito contrário àquilo que se espera, ou não? De todo, de todo. Neste tipo de jogo, as pessoas. Pronto, uma coisa é jogarmos contra uma equipa, pronto, aquelas não tão fortes, e sermos mais exigentes, e sabemos que o público é muito crítico, tem pouca paciência. Pronto, faz parte também do pessoal que vê futebol, do adepto do futebol, faz parte. Neste contexto, acho que a tolerância vai ser grande. Mesmo que o Turbino ache que deve fazer, e ele faz as coisas porque lhe dizem também para fazer. Por isso é uma função, às vezes, um bocadinho impopular. Mas que ele não deve deixar de fazer aquilo só porque os adeptos querem. Não. Neste jogo, as pessoas percebem a dificuldade e a importância que existe e a importância que tem o apoio. Eu como ex-jogador, eu gostava, pronto, não é possível sabermos, mas eu gostava que os adeptos percebessem a diferença que é jogando em casa, fora o apupo, o assobio, o insulto, normal. Em casa, com os próprios adeptos, avalia que é uma pessoa ser apoiada e não assobiada. O assobio é uma coisa que dói, magoa. Mas eu não acredito neste tipo de jogo. Toda a gente percebe aquilo que está em causa e a importância decisiva que tem o apoio até ao final. Já agora, Rui, numa abordagem um bocadinho mais tática, aproveitar que temos aqui um treinador também para isso. Eu penso que o Rui tem toda a razão quando diz que se calhar o Benfica não deveria tentar ser já campeão e deveria tentar ganhar o jogo, porque tem de ganhar. Porque eu duvido que se não ganhar, o Sporting vá vacilar na última jornada. Gil, aqui concordo com o Rui, que é, se o Benfica ganha, não há hipótese, não há uma hipótese que o Benfica não Sim, ganhar sim, o sim, prémio. sim, Não é isso, é existe, é isso, é isso. impossível. Por meio a zero, não. Acho que Benfica. a concentração deve ser a vantagem. Depois Uhum. ver se é possível ou não, mas a vantagem, ganhar é fundamental, não ganhando, eu acho que acaba o campeonato. Mas queria perguntar-lhe se o Rui fosse o treinador do Benfica neste momento, abordaria
o jogo, por exemplo, com um 4-4-2 com uma pressão mais ou menos alta, um 3-4-3 que o Benfica tem feito muitas vezes com o Dal. Como é que acha que seria a melhor? Eu acho que o Lage tem conseguido variar, quer de jogadores, quer de sistema, aqui e ali, quando é necessário. Tem sido feliz e as coisas têm corrido bem, têm corrido bastante bem. Nesta altura, nesta fase e neste tipo de jogo de dificuldade máxima, eu acho que o Benfica obrigatoriamente vai escolher os seus três médios, com o médio mais defensivo com o Florentino. Pronto, a formação mais tipo de 4-3-3, é uma formação, os jogadores estão mais habituados, mais sólida. Pronto, eu acho que faz todo o sentido manter este. Pronto, agora, em relação às peças, também não há possibilidades, acho eu, de grandes variações. Poderá haver ali uma variação na frente, vamos ver, mas em termos de sistema, 4-3-3, sem dúvida, para mim, sem dúvida, e 10 jogadores, sem dúvida. Há dúvida num. Vamos ver qual é a Está a falar opção de Di Maria, certo? Estou a falar de um lugar na frente. Ok. Não do Di Maria. Pronto, Di Maria está lá, é um jogador, como sabemos, de talento extra, mas também uma condição atual que faz duvidar. O Di Maria teve a queixa que teve faz 3 semanas, é muito tempo sem competir. E um jogo destes pede tudo de um jogador. Não sei até quando é que ele estará. Pronto, mas nunca se sabe também. Já vi, há coisas que eu neste campeonato disse: isto não vai acontecer, isto não deve ser assim, e foi contrário. Por isso eu não garanto de repente que não jogue, mas eu apontaria com a queixa que o Amdouni teve também há poucos dias. Também não me faz sentido que de repente ponham o Amdouni quando é obrigado a sair 5 dias antes. Para mim, enquanto também é jogador, tem uma série de lesões musculares, não, para mim não faz sentido. Mas pode acontecer também, lá está. As coisas são diferentes hoje em dia. Para mim, certos no ataque está o Pavlidis e o Arthur. E o terceiro lugar estará entre, para mim, o favorito nesta altura seria o Sheldrup. Na esquerda, o Arthur na direita, como já fez. Pronto, eu acho que será mais provável que isso possa acontecer. Não tenho medo, isso é das minhas maiores preocupações, e também tendo em conta Di Maria, porque Di Maria, eu vou dizer assim, é um pau de dois bicos, porque agiganta-se neste tipo de jogos, é um jogador com uma experiência que se calhar só o Otamendi tem, finais de mundiais, finais de Champions, e por isso a minha questão também é, eu tenho quase certeza, e pareceu-me isto no último jogo do Sporting, em que faziam de propósito em atacar mais pela esquerda, concentrar mais jogadores na esquerda, tendo em conta, infelizmente, a fragilidade física do Tomás, neste momento, com a pubalgia que tem. E pronto, levantar esta questão, se também, obviamente, e aqui tiro o chapéu, a Bruno Lage, que de facto é um estratega nato. Ele monta muito bem este tipo de jogos. Se acha que lá está, a Arthur à direita não faria mais sentido também para resguardar o Tomás? Não, mas eu indiquei, pronto, a minha ideia é essa realmente. É essa E realmente. colocaria Di Maria, ou seja, porque Não, eu, por aquilo que eu sei, e não sei tudo, não estou dentro da equipa, pronto, não falei com ninguém, nem devo. Eu acho que poderá ser exatamente isso: Arthur na direita, Sheldrup na esquerda, onde tem jogado invariável. Eu acho que sempre jogou ali pela esquerda. E o Arthur é um jogador que tem alternado com o mesmo rendimento e com a mesma capacidade defensiva, que é algo que um ala acrescenta muito. Um ala que consegue fazer o que ele consegue vai muito para além da valia do passe, do cruzamento e do golo às vezes. Por isso ele junta, e é grande fortaleza também dele. Ele é um ala, podemos dizer, completo. Não é um talento extraordinário, mas é um jogador muito potente, muito forte, muito rápido, muito. Pronto, é um jogador muito fiável.
Sim, e o Chalur parece-me também a mim um jogador super fiável do outro lado, muito criterioso, que segura muito bem a bola, que também pode ser importante neste tipo de jogos. Por isso, Rui, para terminar, perguntava-lhe se gostaria de apontar um favorito ao título e um resultado. Ah, olha, favoritos, Nem há eu já o dúvida. disse, não é só pela vontade que uma pessoa tem, que vocês têm, e eu tenho também, que aconteça. Pronto, lá está. O futebol é um bocadinho difícil de prever, mas aquilo que se vê, e torno a dizer, vê-se uma equipa do Benfica que deve ser considerada favorita porque joga mais, cria mais, pronto, joga mais, coletivamente é mais forte. Uh, Como dissemos também, o adversário tem as suas armas mais individuais, digamos assim. E é isso que o Benfica tem que ter pronto, especial atenção e claro que o trabalho foi feito também nesse sentido, como é que defendemos este, como é que defendemos aquele, para além daquilo que é o trabalho de criação atacante que o Benfica tem feito bem, tem marcado bastante, pronto. Eu acho que o Benfica vai ser campeão, talvez não este dia. Toda a gente Eu e o gostaria. João apostámos num 2-1 ao Benfica. Pronto, pronto, poderá ser 1-0, 2-1. Eu acho que é um resultado quase campeão. Uma pessoa, mas está bem, era melhor acabar já com isto, mas eu tenho algum receio. Por isso eu aposto, pronto, como digo, prefiro 2-0. 1-0 faz o Benfica campeão também. Uma semana depois estou convencido disso. Certíssimo, Rui, e da nossa parte, obviamente que o resto do painel não concorda, os que aqui não estão. Esperemos que assim seja, que acabe com o 39, com toda a gente no Marquês. Mais cedo ou mais tarde, o que importa é que o 39 venha para o Benfica. Por isso queríamos agradecer muito, mas mesmo muito, a sua Foi um presença, Rui, prazer. e a sua disponibilidade por ter vindo. Isto houve aqui imensos problemas técnicos e o Rui foi sempre muito, muito generoso connosco ao aceitar regravar, até tivemos de recomeçar o episódio, por isso agradecer muito. Espero que vocês tenham gostado. Vem aí a semana mais quente da história do futebol português, talvez neste século. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo! Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!